Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. O ano começou e esse ano promete, amém? Tenho certeza disso e a gente viu, né? Na minha última pregação, a direção realmente que Deus deu, que seria realmente o ano da colheita, amém? Glória a Deus por isso. Temos alguns irmãos que estão viajando, o pastor Samuel está de férias viajando também. Então esse mês é um mês meio defasado, né? Muita gente de férias, viaja. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 139, versículo 14. Diz assim, está lá no telão também. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Agora abra também comigo 1 Samuel 16, versículo 7. Está lá no telão também, aquele que não achou, acompanhe lá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Mais outro texto, vou ler 4 textos para a gente introduzir esta mensagem. 1 Coríntios 12, 14. Diz assim: de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes, frisa bem essa palavra, diferentes. E por último, um texto muito conhecido lá de Isaías 53. É o texto de consolação para aquele que se acha feio, assim como, ou que é meio desprovido de beleza, e a gente vai entender bem disso, e eu me incluo nisso. Mas aqui é um texto para descrever Jesus. Isaías 53, 2. Tinha esquecido de falar? Isaías 53, 2. Diz assim: meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, mas como raiz terra seca. Agora repare bem: não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele está falando de Jesus. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Amém? Meu irmão, se você parar agora e reparar aquele que está do seu lado, aquele que está à sua frente, aquele que está atrás de você, faz isso. Olha para alguém que está aí do seu lado, na sua frente. Pode olhar para mim. Não tem nada de belo aqui para vocês olharem. O que a gente repara? Nada é igual. Todo mundo aqui é diferente. Não tem ninguém igual a ninguém. Se tivéssemos aqui no nosso meio 2 irmãos gêmeos, ou trigêmeos, quadrigêmeos, não existiria total semelhança, 100% exato de semelhança. Algo teria de diferente, nem que seja a nossa digital. Todos nós somos diferentes e foi o que esse texto está querendo dizer. Esses textos estão mostrando a mesma coisa, sobre as diferenças que todos nós temos. E nós precisamos entender o porquê dessas diferenças, por que existe pessoas diferentes, cores diferentes, de tamanhos de orelha diferente, tamanho de nariz, cor de olho diferente. Tem pessoas aqui que têm olho azul, tem pessoas aqui que têm olho verde, tem pessoas que têm olho preto, castanho, claro, escuro, vários tipos de cabelos. Nós temos aqui uma diversidade. Por que disso tudo? E a gente tem que entender que se Deus quisesse criar um padrão, Ele teria feito cópias.
Então dá para entender que Deus, Ele não gosta de padrão, de todo mundo igual a todo mundo do mesmo jeito, da mesma forma. Não, cada um é diferente. A gente tem que entender isso, porque também, a gente vai falar mais para frente disso, mas para introduzir, isso é uma coisa que cada dia mais está aumentando, esse desejo, esse anseio por esse padrão de beleza que não existe. Pessoas gastam muito e muito dinheiro em busca de um padrão, de uma beleza, que na verdade, quando a gente para ver, é uma pura de uma ilusão. Porque ninguém é igual a ninguém. Da onde que criou esse padrão, né? Que a gente busca, principalmente as mulheres, mas os homens hoje têm buscado muito a parte da estética, de querer fazer cirurgias, ter um maxilar maior, os homens. Mulheres, né, querem fazer redução e colocar mais seio e melhorar o quadril, mas da onde que surge isso? Quem criou esse padrão? Sendo que quando a gente olha um para o outro, nós não encontramos padrão, não encontramos ninguém igual a ninguém, pelo contrário, a gente encontra cada dia mais pessoas mais diferentes, e diversos tipos, e de diversos tamanhos, e de diversas cores, e belezas. Então da onde? E a gente tem que entender por que Deus nos fez tão diferente. Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já parou para se perguntar por que Deus fez a gente tão diferente um do outro? Por que não cria um padrão? Principalmente no Brasil, né? Que aqui tem de tudo. Você vai para a África, se você é branco, você se sente meio diferente. Dependendo do lugar também. Porque é os lugares que a gente vê na televisão. Mas quando você vai para grandes metrópoles também, você vai encontrar de tudo, tudo que é tipo. Mas no Brasil, principalmente, a gente tem de tudo aqui. Temos branco, amarelo, preto, moreno, tem de tudo. Tudo. Então por que Deus nos fez tão diferente? E por que Deus escolhe usar justamente essa diferença? Por que Ele usa? E eu quero já começar a te afirmar, e vou falar muitas vezes isso: Deus quer usar a sua diferença para fazer diferença. Deus quer usar a sua diferença para fazer diferença. Amém? Então, primeiro a gente tem que entender, voltando lá para o Salmo 139, esse salmo belo, maravilhoso, que nós temos que cada dia mais se apropriar dele. Ainda mais hoje, né, o David falando sobre o motivo de gratidão, de agradecimento. E a gente tem visto, o ano virou e cada dia mais a gente percebe a mão poderosa do Senhor sobre nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Glória a Deus. Quem já percebeu isso? Que nesse ano o Senhor continua sendo fiel, continua te ajudando, continua te abençoando. Eu agradeço a Deus todos os dias. E esse salmo mostra justamente isso. Eu te agradeço não porque o Senhor me guardou, me livrou, não. Olha o motivo do agradecimento. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Você é extraordinário. Eu não estou pregando uma pregação coach, não. Eu estou só falando o que a Bíblia está mostrando para nós. Todos nós somos pecadores, sim, somos falhos, carecemos da graça, mas essa sua diferença, esse seu modo, do jeito que Deus te criou, é extraordinário. Amém? Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Deus não criou o ser humano no modo piloto automático. Ele não fez uma linha de montagem e falou, vai nascer tudo igual. Não. Ele projetou cada detalhe. Cada detalhe do seu corpo foi projetado por Deus. Amém? Cada detalhe.
a sua altura, o seu tom de voz, até nisso, né? Tem pessoas com voz mais grossa, voz mais fina, todo tipo de voz, vários tipos. Deus criou isso daí, e cada detalhe carrega uma intenção. Deus, ele foi intencional, ele fez realmente do jeito que ele queria. E a criação inteira de Deus, se você olhar até mesmo para a natureza, os animais, ela é totalmente diversa. Tem vários tipos. Se você olhar, pega, aqui a gente tem muito, né? Muita vaca, muito boi. Você não vai ver duas vacas iguaizinhas. Vai ter um detalhinho que vai diferenciar uma da outra. Então a natureza, a criação mostra realmente a assinatura de Deus. Deus tem uma assinatura, um jeito de fazer. E a Bíblia vai chamar isso da multiforme sabedoria de Deus. Olha o que diz Efésios 3:10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridade nos domínios celestiais, por meio da igreja, o que era? Que ele queria mostrar por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina, a multiforme sabedoria de Deus. A igreja está na terra para mostrar a todos a multiforme sabedoria de Deus. A maneira que Deus ele trabalha de diversas maneiras. E como que ele faz? Usando eu e você, que é diferente um do outro. Um diferente do outro. Então, meu irmão, Deus ele não desperdiça criatividade. Pelo contrário, ele valoriza cada criatividade que cada um tem. Até mesmo nisso, meu irmão. Nem todo mundo tem a mesma maneira de pensar, de enxergar. Se eu pedir para você detalhar essa sala aqui, cada um vai falar de um jeito. Ninguém vai dar a mesma característica. Cada um tem uma percepção, cada um enxerga de um jeito. E isso, o que é isso? É a vontade de Deus. É a maneira que Deus quer mostrar a esse mundo que Ele existe. Então Ele coloca um pedaço dele em cada pessoa. Cada pessoa tem um pedaço de Deus. Tem algo, um atributo de Deus, para mostrar que o nosso Deus é multiforme. Ele trabalha de diversas maneiras. E a gente precisa entender um segundo ponto, que Deus ele vai valorizar o coração e não o padrão. E aí a gente volta para 1 Samuel. Primeira Samuel 16, 7. Diz assim: o Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Tinha um ditado que eu ouvia muito na minha infância, que dizia: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Pão bolorento. O que adianta essa beleza, esse padrão que a gente está buscando, sendo que Deus busca o padrão daqui de dentro? Aqui dentro sim tem um padrão, aqui fora não existe padrão, mas dentro de nós tem um padrão. Dentro de nós é o padrão de Jesus, é o padrão de Cristo. Dentro de nós tem que ter algo diferente realmente que vai fazer a diferença. Dentro de nós, porque o mundo ele está criando um padrão, porque eles estão querendo vender aceitação. As pessoas não se aceitam do jeito que são, e por isso começam a vender um padrão, começam a manipular, colocar um estereótipo, né? Nas propagandas a gente vê, por que cresceu tanto o tabagismo na minha época? Porque as propagandas antigamente, mostrando uma marca de cigarro, era
aquele campo bonito, aquele cowboy em cima de um cavalo. E as pessoas foram acreditando nisso. E hoje, graças a Deus, isso tem acabado. Porque hoje você pega um maço de cigarro, está ali uma foto, né, dura e crua da verdade que acontece. Pessoas com câncer, pessoas com vários tipos de problema. Mas hoje está sendo investido e muito nesse padrão de beleza. E pouco tem se falado sobre o nosso interior, cuidar do interior. Hoje nós temos uma sociedade que realmente está cada dia mais perdendo a sua naturalidade, a sua autenticidade. As pessoas não conseguem mais conversar umas com as outras. As pessoas não conseguem muitas vezes parar para ouvir uma mensagem. Hoje nós temos essa ferramenta que pode ser bênção, mas que tem sido muita maldição. O celular. A gente tem visto, e cada dia mais, você pega essa geração nova agora de jovens, você reúne eles numa sala, se você tirar o celular, vai ficar um olhando para a cara do outro sem saber o que fazer. Estou falando alguma besteira? Eles estão juntos, mas estão aqui, e conversando um com o outro, mandando mensagem um para o outro pelo celular. Está se vendendo uma inversão de valores, e cadê o coração? Cadê aquilo que Deus está buscando? Porque foi o que nós acabamos de ler. O Senhor não olha para a aparência exterior, mas Ele olha para o coração. O Senhor olha para o seu coração. O que está dentro do seu coração? O que você está buscando? A gente tem que entender que essa diversidade física, e muitas vezes também essa diversidade emocional, temos vários tipos de temperamento. Se a gente fizer um teste aqui psicológico, nós vamos ter todos os temperamentos possíveis aqui dentro, com esse pequeno número de pessoas. Mas tudo isso, meu irmão, é vontade de Deus, é padrão de Deus, porque Ele quer realmente colocar toda essa diversidade junta para mostrar realmente quem Ele é, porque cada um com o seu temperamento, com a sua aparência, revela um pouco de Deus, revela quem Deus é. Então o nosso valor não está nessa aparência, mas está dentro de nós, no nosso coração. Se Deus Ele define valor pelo coração, por que nós insistimos dia após dia em nos medir pelo espelho? Por que é tão difícil se aceitar? Por que é tão difícil olhar no espelho e enxergar beleza que o nosso Deus nos deu? Por quê? Nós não conseguimos ter essa aceitação. Quem estipulou esse padrão, essa falsa ideia? Quem foi que nos enganou a esse ponto? Sendo que aqui está mostrando lá antigamente, aonde praticamente tinha um padrão. Naquela época, meu irmão, não tinha tanta diversidade quanto tem hoje. Não é? Porque tem um tipo de povo, você pega japonês, põe tudo japonês numa sala, para nós parece tudo igual. Não é? Para nós parece tudo igual. E naquela época, você pegava ali o pessoal do Oriente Médio, praticamente era tudo igual. E já tinha algumas coisas, porque aqui nós lemos um texto onde está sendo escolhido Davi como rei. E o que passa na mente de um pai quando ouve: eu escolhi um rei dentro da sua família? Opa, só pode ser o meu filho mais belo, o mais alto, o mais forte, o mais preparado, porque não existe rei
sem aparência. Não existe rei sem tamanho ideal. Não existe rei sem uma postura. Então qual é o padrão humano? Vou escolher pela aparência. Mas vem aqui o próprio Deus e falou: eu não vejo como os homens veem. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E por isso ele escolhe Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí a gente chega naquele texto maravilhoso de Isaías 53, 2. Até Jesus era diferente. Eu acabei de dizer isso. Você vai escolher um rei humano, você pensa no quê? Num padrão. Agora, vamos parar e vamos escolher agora o Messias. Vou te dar a missão de escolher o Messias. Imagina o Messias, o Salvador. Aquele que vai salvar a humanidade. Aquele que vai resolver todos os problemas. Quem que você vai escolher? Que estereótipo vem à sua mente? No entanto, qual é a imagem que a gente tem de Jesus que foi criada? Qual é a imagem? Qual é a imagem? O loirão, cabelo liso, olho azul, pelinha perfeita. Não é isso a imagem que a gente tem de Jesus? Da onde inventaram essa imagem? Porque o texto de Isaías 53 é bem claro. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Aquele Jesus do quadro, que lá atrai a gente, não é? Bonito. Não é bonito? Não é um padrão de beleza? Aquele Jesus atrai, mas aqui o texto está dizendo, nada que nos atraísse. Se Jesus entrasse aqui agora, você ia falar, é impossível que isso seja Jesus, olhando para a sua aparência. É impossível que o Messias é esse tipo de gente. Não tem nada de belo nele. Como que eu vou querer um Messias desse tipo, que não tem nada que me agrade? Meu irmão, isso é muito forte. O nosso Jesus veio para mostrar que não existe padrão de beleza. Não existe esse padrão que a gente está buscando. Ele não veio dentro dos padrões de beleza. Pelo contrário, não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência. Ele nunca atraiu as pessoas pela aparência. Se dependesse da aparência de Jesus para atrair pessoas, não tinha salvação. Mas sabe o que tinha em Jesus? Você sabe o que tinha em Jesus? Sabe o que tinha em Jesus, meu irmão? Não tinha aparência, mas tinha uma verdade. Não tinha aparência, mas tinha um coração. Tinha poder. Tinha amor. Tinha vida. Não tinha aparência, mas tinha realmente tudo o que a humanidade estava desejando. Alguém que olhasse, alguém que estendesse a mão, alguém que curasse, alguém que falasse, existe um caminho, uma verdade, uma vida para vocês. Porque ele poderia ter vindo numa glória espetacular, numa glória estética. Ele poderia, mas ele escolheu vir com um propósito redentor. Ele não se importou com a sua aparência, e nem o próprio Deus fez isso, porque seria muito fácil, né? Pessoas iam atrás dele só porque ele é belo. Se por causa de comida, muitos foram atrás dele, não é mesmo? Jesus chegou a falar isso, vocês estão vindo aqui só porque eu estou dando comida para vocês. Agora imagina se ele fosse um cara belo. Eu quero estar perto desse homem. Não, não era a aparência. As pessoas começaram a olhar e falar assim, peraí, eu não vejo aparência. E eu já tive experiências assim. Às vezes a gente olha e julga a pessoa pela aparência. Quem nunca julgou a pessoa pela aparência, atire a primeira pedra. A gente julga. A gente olha, nossa, mas que pessoa estranha, pessoa diferente.
Mas quem já caiu do cavalo quando conheceu a pessoa de perto? Quem já se surpreendeu quando conheceu o coração da pessoa? Eu já. Você olha e fala, e às vezes você vê um casal e você fala, eu não sei o que essa pessoa viu nessa outra pessoa. O que aconteceu? O que ela viu nela? Mas quando você começa a conviver com a pessoa e você fala, entendi. É isso. Ela por dentro é bela. Ela por dentro é majestosa. Ela por dentro, sabe, se tornou... E agora seu olho começa a mudar. Você começa a olhar para essa pessoa com outro olho. Você começa a olhar e falar, nossa, como ela é bela. Por quê, meu irmão? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus veio sem aparência nenhuma, para as pessoas olharem, julgarem, nossa. Mas quando Jesus abria a boca, quando Jesus caminhava, quando Jesus mostrava quem Ele era, multidões... Não, aliás, eu não preciso falar nada. Vocês sabem da história. Quantas pessoas seguiam a Jesus? 5, 10? Só 12 seguiam a Jesus? Não, meu irmão. Quando Jesus parava, e não tinha microfone, multidões e mais multidões paravam para ouvir Jesus. Porque Ele era bonito? Porque Ele era belo? Não. Porque Ele tinha o que essa humanidade estava precisando. Esse é o Deus que tem aquilo que você precisa. Ele não tem aparência, tá? Mas Ele tem coração. Ele tem verdade. Ele tem vida. Então, por que você acha que se com Jesus foi assim, por que você acha que a sua diferença vai te desqualificar? Se com Jesus foi dessa maneira, por que com você vai te desqualificar essa diferença que você tem? Não, meu irmão. Ele vai te usar da mesma maneira. Ele vai te usar. E Jesus mesmo falou, a gente poderia fazer obras maiores do que Ele fez. Sim ou não? Falou ou não falou? Ele falou, meu irmão. E a gente precisa entender que a diversidade, ela vai revelar propósitos diferentes. 1 Coríntios 12, 14, quer dizer. 1 Coríntios 12, 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. O que Paulo está nos ensinando aqui? Que o corpo só funciona porque ele é diverso. O seu corpo só funciona porque ele é diverso. Eu já falei esses dias aqui, imagina se o nosso corpo fosse inteiro só de pé. Para pensar. Imagina a aberração que seria. A sua cara é um pé, a sua mão é pé, seu pé é pé e continua com pé. Já imaginou? Funciona? Não. Tem que ter cabeça, tem que ter olho, tem que ter nariz, tem que ter ouvido, tem que ter boca, tem que ter mão, cotovelo. Está aí, ó, Isaac, quebrou o cotovelo. Um simples cotovelo. Está lá, de molho. Sabe, coisas que a gente não dá valor. Porque, fala a verdade, quem repara no cotovelo no dia a dia? A gente nem lembra que tem cotovelo. Não é verdade? Só lembra quando bate. Quando bate a gente lembra que tem cotovelo, mas no dia a dia a gente nem lembra. Mas ele está lá. E por isso que eu estou aqui, ó, movimentando o meu braço, porque eu tenho cotovelo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Você pode ser um cotovelo. Tem pessoas que não estão olhando para você, nem estão lembrando que você existe. Mas o dia que você sair do corpo, o braço cai fora. Está entendendo, meu irmão? Deus usa a sua diversidade. Ele precisa de gente diferente, com funções diferentes, com criatividade diferente, com dons diferentes, com talento diferente. Ele precisa de cada um de nós. É isso que se chama corpo. Corpo é isso. Vários órgãos, tudo trabalhando em harmonia, em sintonia, tudo trabalhando. Então é por isso que ele distribuiu os dons, habilidades,
personalidades. Nada em você é acidental, não existe acidente. Nem aquilo que você gostaria de mudar. Por quê? Deus quer usar a sua diferença para fazer? Deus quer usar a sua diferença para fazer? Deus quer usar a sua diferença para fazer? Aleluias. Aquilo que você tem visto como fraqueza, pode ser exatamente um instrumento do seu chamado. Aquilo que você está achando que é fraco, que não está certo, pode ser isso que Deus está usando para colocar você no caminho certo, no chamado que Ele quer para você. Aleluias. E aí a gente entra no grande perigo, que é a comparação. E a comparação, ela vai nos roubar do propósito, da onde Deus quer nos levar. Comparação, meu irmão, é um veneno. Porque, da onde nasce a inveja? Da onde nasce a inveja? Se você não tiver um padrão, existe inveja? Eu só vou ter inveja por quê? Porque eu estou vendo algo que eu queria ter e não tenho. Aí gera uma inveja. Você está entendendo o perigo da comparação? E sempre, a gente sempre fala isso. A grama do vizinho é mais verde, até eu conhecer a grama dele. É mais verde enquanto está longe, tá? Mas quando a gente chega lá, aí a gente fala, opa, a minha grama era melhor. Não é verdade? Quantos de nós já deparamos com essa realidade? Que a gente fica almejando e querendo. Aí quando você conhece a realidade, você fala, opa, a minha vida é muito melhor que a dele. Então, meu irmão, essa comparação não existe, não deveria existir, e ela é perigosa. Porque a gente tem entendido aqui, tem visto que Deus, Ele criou diversidade, justamente para quê? Para quebrar essa lógica da comparação. Por isso que Ele nos fez diferente, para não ter comparação. Porque a gente tem que entender assim como diz o texto lá, nós somos extraordinários. De que forma? Porque eu sou único. Eu sou único. Não tem ninguém igual a mim. Só existe eu. Eu sou único. Você é único. Para que você vai se comparar? Se você é único. Não tem ninguém igual a você. Deus, Ele gastou o tempo dele para criar os detalhes do seu corpo. Você é único, você é exclusivo. Então quando a gente entende isso, quebra essa lógica da comparação. Não tem por que eu querer me comparar. Porque ao mesmo tempo que eu estou me comparando e estou desejando, tem pessoas olhando para mim querendo ter o que eu tenho. Querendo ter essa vida que eu tenho. Essas características que eu tenho. Então eu preciso ter primeiro amor próprio. E depois amor ao próximo. Porque aquele texto, é claro, quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Amém, glória a Deus. E ao próximo, como? Se eu não me amo, como eu vou conseguir amar o próximo? Se eu não tenho amor por mim, como que eu consigo amar alguém? Eu preciso me amar primeiro, para poder amar o próximo. Eu preciso entender que eu preciso respeitar a minha própria história. Preciso cada dia mais admirar a obra de Deus nos outros. Eu não tenho que comparar. Eu tenho que cada vez mais glorificar a Deus por ver diversidade. Ver que Deus, Ele é detalhista. E Ele cria pessoas diferentes das outras. Então eu preciso me admirar. Porque quanto mais eu me comparo, quanto mais eu perco e gasto meu tempo na comparação, eu começo a brigar com o Criador pelo projeto que Ele fez. Porque foi Ele que nos criou. Existe um projeto. Ele planejou você, cada detalhe do seu corpo. E aí, eu preciso entender que a diversidade glorifica mais a Deus do que a uniformidade, do que a igualdade. Por que um jardim é belo, meu irmão?
Por quê? Tem flores diferentes. Um jardim com um tipo de folha só não tem graça, não é? Mas quando a gente vê aquela diversidade, é a mesma coisa de um aquário. Tem um negócio que eu gosto, é aquário. Eu acho tão belo parar ali. Só é difícil, né? Pessoas aí, meu tio já teve, né, um aquário, é difícil manter. Mas eu acho belo. Mas não ver um tipo de peixe, mas quando a gente vê aquele monte de peixe colorido, não é bonito, meu irmão? Eu não sei se você tem essa mesa doideira que eu tenho, mas é isso, eu gosto disso. Eu acho bonito. Mas aonde está a beleza? Em ver a diversidade, em ver aquilo ali cheio de peixinhos. Não um igual ao outro, mas um diferente do outro. Isso é belo. Um jardim é feito assim. Então, por que uma igreja é forte? Por quê? Por que uma igreja é forte, meu irmão? Porque tem pessoas diferentes. É por isso que uma igreja é forte. Uma igreja com pessoas iguais, não vai dar certo. Uma igreja com pessoas, todo mundo perfeitinho, todo mundo igualzinho, não dá certo. Porque não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que uma igreja seja realmente diferente. É um corpo. Não é uma aberração, é um corpo. Então o reino de Deus, meu irmão, ele vai avançar, porque ele vai usar histórias diferentes. Não é maravilhoso quando a gente chega aqui, no culto da gratidão, que é o culto que a gente tem aqui só para dar testemunho de tudo aquilo que o Senhor fez no ano que passou, e a gente ouve muitos e muitos testemunhos iguais. O último culto da gratidão foi testemunho tudo igual? Não, foram vários tipos de testemunhos, e isso, meu irmão, é o grande, sabe, é o que nos deixa felizes, é o que nos dá ânimo, é o que nos dá força, é o que nos dá vontade de continuar. É ver que Deus está trabalhando de diversas maneiras. Um ele curou, outro ele abriu uma porta, um ele restaurou, um foi um casamento. Ele fez muitas coisas. E isso me deixa animado, porque ver que o meu Deus, ele trabalha de diversas maneiras. Ele não tem só um tipo de coisa para fazer. Tem lugares, religiões que a gente vê. Existe um trabalho específico, né? Vem para cá e você vai ter seu filho de volta, vai ter seu casamento de volta, não sei o quê. Parece que só tem um padrão. Mas o nosso Deus não tem esse padrão, Ele trabalha de diversas maneiras. Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele nos dirige, Ele nos livra, Ele restaura o casamento, Ele restaura, sabe, os filhos, Ele tira filho da droga, Ele faz tudo. E isso é maravilhoso. Então, meu irmão, para a gente concluir, o horário está avançando. Principalmente hoje, nesse dia, onde a gente está aqui ao redor da mesa, lembrando daquilo que Cristo fez. Temos que entender que o nosso rei era diferente dos demais reis. Daquilo que era esperado, ele não era igual. Ele era diferente dos líderes religiosos. E como ele era diferente? Porque o que ele bateu em líder religioso não está na história. Ele não era igual. Ele era diferente dos padrões humanos, a gente lê o texto. Mas foi exatamente esse Cristo, esse tipo de Cristo, esse Jesus, sem beleza, sem aparência, que entregou o corpo e derramou o sangue. Foi esse Jesus, diferente, sem padrão, que entregou o corpo. Então hoje na ceia nós celebramos justamente isso. Um corpo que não se encaixa nos padrões, mas se entregou. Um sangue que não foi derramado por aparência, mas por amor. A ceia vem nos lembrar que o nosso valor não está no que nós mostramos por fora. Não está nessa aparência, não está numa roupa, colocar um terno, colocar a Bíblia debaixo do braço e está tudo bem. O nosso valor está no preço que foi pago por nós. E que preço foi esse, meu irmão? O maior preço, o maior amor que já existiu nesta terra. A própria vida de Jesus. Então, meu irmão, agradeça por quem você é. Agradeça por quem você é.
Porque Deus te fez assim, desse jeito, desse tamanho. Tem pessoas altas, tem pessoas baixas. Aí o alto fala, ai como eu queria ser grande. Aí o grande fala, eu cresci demais. Agradeça a Deus por quem você é, porque Ele fez você desse jeito. Honre o seu corpo, honre a sua história, honre a sua identidade que Ele te deu. Essa identidade que é única, é sua, esse jeito. Muitas vezes a gente olha para pessoas e a gente se admira, e muitas vezes nós queremos realmente melhorar. E tem coisas que precisamos melhorar, sim. Se somos mal educados, nós temos que melhorar. Se somos arrogantes, nós temos que melhorar. Muitas vezes a gente olha, como algumas semanas atrás, quando eu fui para um velório, lá em São Paulo, e a gente foi acolhido dentro de uma casa que eu nunca entrei, nunca vi. E a maneira que eu fui acolhido naquele lugar, a receptividade, a hospitalidade, né, Antônio, você gosta? A hospitalidade me constrangeu. Eu falei, meu Deus, eu preciso ser assim, eu quero. E a gente tem que buscar isso. Mas isso não tem que ser realmente um empecilho e também uma paranoia para eu falar, se eu não for igual àquela pessoa, Deus não me ama. Se eu não tiver aquele comportamento igualzinho, eu não sou crente. Não. Eu entendo e busco. Mas tem pessoas que nasceram assim, são mais dóceis, outros são mais enérgicos. Não é? E Deus, Ele nos usa de cada maneira. Deus, Ele nos ama dessa maneira. E o nosso valor, meu irmão, não está na nossa aparência, está no preço. Um preço de sangue. Então nós temos que honrar. Nós temos que parar de se comparar. Chega de se comparar. Chega de mostrar, de ir atrás desse padrão de beleza. Não estou falando para você também ser relaxado, amém? Amém, irmãs? Continue fazendo cabelo, continue fazendo unha, continue. Minha esposa vai agradecer. Continue. Mas não viva só em busca disso. Faça isso. Vou falar que nem Jesus falou para os fariseus, quando eles falaram que eles não queriam dar o dízimo e tal. Ele falou, faça isso, mas não deixe de fazer as demais coisas. Busque isso. Continue se arrumando, mas não esqueça do principal, o seu coração. O que está dentro de você. Porque não adianta nada você ter um cabelo com a progressiva mais poderosa do universo. Ter a unha de gel que dura 15 dias. Ter a maquiagem que não desbota. E o seu coração ser podre. O seu coração estar desmanchando. O seu coração está fedendo. Não adianta nada. Para de se comparar. E permita que Deus use a sua diferença para fazer diferença no mundo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o irmão Aparecido Coelho, a irmã Márcia, que vão estar nos auxiliando, são aspirantes a diáconos, e vão estar nos auxiliando hoje à mesa do Senhor. Meu irmão, lá em 1 Coríntios 11, versículo 17, o texto que a gente lê bastante aqui na ceia. A gente tem que entender, e a gente sempre procura explicar, principalmente quando tem visitantes em nosso meio, quem pode, tomar a ceia. O que o texto está nos dizendo de 1 Coríntios? Paulo diz assim, nas instruções a seguir, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem,
fazem mais mal que bem. Quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Por quê? Aí ele começa a explicar no versículo 18. Primeiro, eu ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheça os que são aprovados. Mas aí ele entra no versículo 20, mostrando, pontuando o porquê que a reunião dele estava fazendo mal. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Temos um grande problema nessa igreja de Coríntios. Quando eles estavam se reunindo aqui na ceia, e a ceia deles não era só do jeito que a gente faz, era uma ceia, um jantar. Pessoas egoístas, pessoas que estavam pensando só em si mesmo, comiam demais, bebiam demais, ao ponto de um passar mal, o outro sair embriagado, bêbado. É isso que a Bíblia está dizendo. De uma reunião, depois de um culto, sai bêbado, carregado, e um passando fome, o outro com sede. Sendo que neste dia, aonde eles se reuniam como corpo, como igreja, era justamente para lembrar da entrega de Jesus, para lembrar que não existe mais esse eu em primeiro lugar, para mostrar que Jesus morreu na cruz, para nos reconectar ao nosso Criador, e a partir daí nós temos que ter uma vida que condiz a isso, e a ponto de, assim como Jesus fez, de dar a vida, eu também tenho que dar a minha vida, e não preciso morrer para isso, não preciso chegar ao extremo e falar, pode me matar no lugar do irmão, não, eu preciso entender, eis-me aqui, eu estou pronto para te ajudar, eu estou pronto para estar do seu lado, quando você precisar, conte comigo, eu estou aqui para te ajudar, nós somos corpo, e eu não posso, apenas olhar para a minha parte do corpo, eu como mão, não importar com o cotovelo, porque sem o cotovelo a minha mão não vai funcionar. É isso que Paulo está falando a essa igreja. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. E aí 22 ele diz assim: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. E aí entra a parte que a gente sempre, todo cristão entende. Pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Quem pode tomar a ceia, meu irmão? Aquele que entende o que eu estou acabando de dizer. Aquele que entende o que está envolvido. Nós estamos aqui para lembrar que Cristo morreu na cruz, por quê? Por causa de mim, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. E porque Ele morreu, ressuscitou, me deu agora uma nova vida, agora eu vivo em amor ao meu próximo, compartilhando e repartindo, buscando os interesses do próximo, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então é esse tipo de gente que está pronto, porque esse é o pecado da igreja de Corinto. É por isso que lá depois ele vai falar sobre isso, que tem muitos que já dormiram, porque estão tomando indignamente. O que é tomar indignamente? Muito tempo foi falado isso e a gente não entendia direito esse texto, não lia, esse texto completo. A gente pensava que cometia um pecado essa semana, não vou tomar ceia hoje, porque eu não sou digno.
Se você entrou aqui achando que você é digno de tomar a ceia não é para você. Porque não tem ninguém digno ao ponto de falar, eu mereço. Pelo contrário, eu mereci a cruz. Eu mereci aquilo que Jesus sofreu. Mas Ele foi lá e tomou o meu lugar. Para quê? Para que hoje, em humildade, eu reconheço que não sou digno. Mas eu quero lembrar, pegar e mostrar. Porque sabe o que esse cálice, esse pão mostra? Eu não sou digno. Quando você pegar nessa noite, faça isso. Lembre, olhe para isso e fala, eu não sou digno. Eu não merecia isso aqui. Mas Ele me amou ao ponto de falar, está consumado e agora eu resolvi o problema de vocês com o seu Criador. Aleluias. Amém, meu irmão? Fique de pé. Feche seus olhos. Senhor, obrigado. Porque o Senhor morreu em nosso lugar. Era eu para estar lá naquela cruz. Era eu para ser condenado. Era eu. Eu merecia. Meus pecados, tudo aquilo que eu tenho cometido, me dava condição de estar naquela cruz. Mas o Senhor morreu no meu lugar. O Senhor levou os meus pecados lá na cruz. O Senhor levou as minhas dores, as minhas angústias. E hoje eu estou aqui, Pai, reconhecendo que não mereço, não merecia, mas o seu amor me alcançou. O seu perdão me alcançou. A sua graça recaiu sobre mim. A sua misericórdia foi derramada sobre a minha vida. E por isso, Pai, eu te agradeço. E nesta noite, quero mais uma vez lembrar do teu grande amor por mim e por cada um de nós aqui. Obrigado, Jesus. Amém. Pode distribuir os pães. Alguém sem pegar o pão? Todos pegaram? Versículo 24 diz, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Comamos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu corpo. Foi partido, moído. Obrigado, Senhor. Teu amor nos alcançou. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a dor que o Senhor sentiu naquela cruz. Eu quero, Senhor Jesus, valorizar cada dia mais o teu sacrifício, tudo aquilo que o Senhor sofreu naquele lugar, para que hoje eu possa, Senhor Jesus, ter vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Meu irmão, você tem que entender que você não é um erro. Você não é desvio do padrão de Deus. Você não é obra do acaso. Você é a intenção de Deus em forma humana. E a ceia está provando o quanto isso custou. Custou o sangue dele. Sangue, aquilo que nos mantém. Quem já doou sangue sabe o quanto é difícil. Como a gente sai. Ou quem já perdeu sangue sabe
pouquinho que você perde do seu sangue, a fraqueza que te dá. Jesus, Ele derramou o sangue dele todo ali, para que esse sangue hoje recaísse sobre nós. E através do sangue de Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. Toda vez que pecamos, clamamos pelo sangue de Jesus. O sangue dele nos lava, nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Pode distribuir. Amém, meus irmãos? Da mesma forma, versículo 25. Depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele está vindo. Bebamos. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu E que Deus use a sua diferença para fazer a diferença nessa cidade. Que este ano Deus possa usar a sua diferença para fazer diferença nesta igreja, neste bairro, nessa cidade. Porque este ano tem muita colheita pela frente. E Deus precisa da sua diferença.